que a mim mais me emociona em Jerusalém, porque a mim, não só a mim, obviamente, porque aqui se passou muita história. Eu digo sempre que vir a Israel é uma viagem ao passado, ao presente e ao futuro. Estamos vendo agora a situação aparentemente calma, tranquila, mas sabemos que no norte e na faixa de Gaza estão a haver intervenções aéreas do Estado de Israel para se defender dos seus inimigos. Israel é sempre uma pedra de tropeço para as nações à sua volta, e Jerusalém, em especial, depois que foi recapturada e foi reunificada no ano 67, que marcou a diferença na história. Então Jerusalém passou a ser aquilo que Zacarias denomina uma pedra de tropeço para todas as nações e o cálice de tontear. E toda a gente que se mete com a questão de Jerusalém passa mal, acaba por sofrer as consequências, porque se esquece ou ignora ou faz por ignorar que esta é uma cidade escolhida por Deus para habitar. Aqui Deus residiu nessa cidade. Esta foi a cidade eleita por Ele e é a cidade que ainda não tem um fim, é uma cidade que terá um futuro. Ela tem um passado que nós podemos lembrar, o rei David, tantas vezes descendo por aqui abaixo, talvez no local onde nós estamos, vindo desde Belém, passando por aqui, chorando sobre a cidade também, quando o seu filho se rebelou contra ele. Davi, lembra-se, teve que fugir chorando e foi subindo por aqui acima, pelo Monte das Oliveiras. Jesus também chorou sobre a cidade, aqui deste mesmo lugar. Portanto, ela está repleta de história, de drama, de lágrimas, mas também de esperanças e de expectativas. É isso que eu quero referir falando sobre o futuro. Eu gosto mais de falar sobre o futuro do que sobre o presente, porque o presente muitas vezes é complicado e é instável, mas temos a certeza que no futuro as coisas irão melhorar, para o lado daqueles que estão com o Senhor. Quem está contra Deus tem o futuro arruinado. É melhor que mude a sua posição antes que seja tarde demais, porque Jesus virá novamente sobre essa cidade para fazer duas coisas importantes: libertar o seu povo, como já iremos ler, mas também para trazer juízo sobre as nações que estiverem a lutar contra Jerusalém. Eu queria ler um texto de Mateus que diz: o Senhor Jesus, quando entra na cidade, antes desta chamada Semana Santa, semana em que Ele é crucificado, nós já ouvimos que Ele é levado para Pitórias Antónia, mais tarde Ele ressuscita, estaremos a ver o local em que supomos terá tudo isso acontecido, mas Ele que dias antes, horas antes, tinha entrado triunfalmente na cidade, exatamente por este mesmo caminho, pela única porta que está fechada hoje. São 8 portas, 8 portões, e o único que está fechado é este, o chamado portão oriental, ou portão dourado, como queiram chamar, que está fechado por algumas razões que o Ivaldo já mencionou, mas também é interessante que na profecia de Ezequiel sobre o futuro do templo que existirá sobre esta cidade, não é nada do que está aqui a ver, este domo da rocha, isso virá a desaparecer quando o Senhor voltar para reinar. Antes talvez não aconteça, então haverá um portão dentro do portão norte, portão sul, portão ocidental e oriental. O único que estará fechado é o portão oriental. É interessante a descrição profética, porque é por lá que entrará o Messias, o príncipe da cidade, que irá reinar, e ele entrará por este portão. Não será exatamente este, mas será algo semelhante para reinar. Daí a importância de nós vermos já antecipadamente a razão deste portão estar fechado. É o único, todos os outros estão abertos. Então, nessa última semana, esse mesmo Jesus que tinha entrado triunfalmente, tinha sido aclamado, que tinha ouvido as seguintes palavras: bendito aquele que vem em nome do Senhor, é agora aquele que, passado algumas horas, chora sobre a cidade e diz exatamente isto: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Ou seja, naquela altura, há 2000 anos, eles disseram: bendito aquele que vem em nome do Senhor, mas pouco depois crucificaram-no, rejeitaram-no. Ele disse: esta casa, a vossa casa, ficará deserta, o vosso templo vai ser destruído, não ficará pedra sobre pedra, até que, não é para sempre,
não é algo que terminou a história de Deus com esta cidade, não, até que vinhas a dizer Baruch atah Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que é que fará com que isso aconteça? Temos que ir ao profeta Zacarias. Para aquelas pessoas que desconhecem o Velho Testamento, eu digo-vos, toda a revelação do programa de Deus para a humanidade está desde Gênesis capítulo 1, versículo 1 até Apocalipse capítulo 22, porque não podemos descurar aquilo que os profetas revelaram para os dias de hoje e para os dias futuros e que ainda não se cumpriu. Mais de 300 profecias se cumpriram com Jesus. Só sobre a crucificação há dezenas de profecias reveladas 1000 anos antes, 600 anos antes, 500 anos antes, e todas elas se concretizaram uma a uma. Mas há ainda algumas que têm uma segunda aplicação. Aliás, muitas profecias têm dois cumprimentos, duas aplicações. É como alguém escreveu, duas montanhas que vemos a uma grande distância, não imaginando que entre as duas há um grande vale, o vale do tempo que as separa. Mas para quem vê ao longe, parece que estão juntas. E é isso que eles percebiam, os discípulos daquela altura, não entenderam porque é que o Messias haveria de sofrer, porque é que ele haveria de morrer. E vocês veem aqueles dois discípulos de Emaús que saem completamente frustrados, desiludidos, porque para eles a profecia significava que Jesus viria para reinar, a expulsar os ocupantes, os romanos, trazer o seu reino. Eles já estavam até a candidatar-se quem seria o primeiro-ministro, quem ficaria à direita, quem ficaria à esquerda. Era assim que eles entendiam, porque para eles as profecias tinham um só cumprimento. Mas nós hoje, a uma distância muito maior, nós vemos duas montanhas, vemos um primeiro momento, um primeiro tempo que se cumpriu há 2000 anos, mais ou menos, mas vemos depois, quanto mais nos aproximamos das Escrituras, com as lentes proféticas, não são leituras levianas, são leituras profundas, leituras sistemáticas, o estudo compenetrado da palavra profética de Deus, e cerca de um terço da Bíblia são profecias, daí que nós temos que dar muita atenção ao que Deus revelou pelos seus santos profetas, pelos seus apóstolos e pelo seu próprio Filho. Então nós veremos quanto mais nos aproximamos da primeira montanha, que afinal a segunda montanha está longe. Vão passar mais de 2000 anos até que se cumpra aquilo que ainda está aqui relatado e que estávamos a ler de seguida. Mas há um grande vale, e esse vale é o tempo em que nós estamos a viver agora, o tempo da espera, o tempo da expectativa, mas alguns dos sinais que estavam anunciados para os últimos dias, e esta expressão é usada muitas vezes na Bíblia, os últimos dias será assim, será assado, então nós já vimos o grande sinal que foi o quê? A volta dos judeus para a sua terra a partir do final do século XIX, com o grande congresso sionista em Basileia, em 1897, começa a haver o retorno dos judeus. Ninguém acreditava que isso seria possível. Esta era uma terra abandonada, uma terra desértica, ninguém queria isto para nada, mas eis que eles vêm movidos pelo espírito de Zorobabel, pelo espírito do retorno à sua terra, e hoje vão ouvir 70 anos da declaração da independência. Mais ou menos cerca de metade dos judeus do mundo inteiro já habitam aqui em Israel. Da Ucrânia, da Rússia, dos Estados Unidos, da França, e este movimento atual do antissemitismo que está a surgir na Europa e não só, que está a aproximar-se daquilo que aconteceu nos anos 30, não é nada mais do que nada menos um empurrão para que os judeus finalmente se libertem da Europa e de outras nações que estão a lutar sempre constantemente contra Israel e venham para a sua terra. Porque nos anos 30 eles não tinham para onde ir. O seu destino foram os fornos crematórios, mas eles agora já têm uma terra. E esta é a terra que Deus lhes prometeu. Não há outra terra. É aqui que os judeus têm que estar. Como vocês já viram, ainda há muito espaço. Ainda há muitos lugares, nós não fomos nem até ao sul para ver o deserto de Arafá e o deserto de Negev, que está a ser cada vez mais habitado. Vêm imigrantes até de Portugal, já os judeus de Nea Anussim, os chamados cristãos novos, já estão vindo de Portugal também para morar lá no deserto de Negev. É uma profecia que está no livro de Obadias e está cumprida diante dos nossos olhos. Portanto, nós hoje somos uma geração privilegiada porque estamos a ver, a assistir a coisas que os nossos avós não sonharam.
Nós hoje não estamos na Palestina, nós estamos em Israel. Nós hoje não estamos numa cidade dividida, nós estamos na Jerusalém unida, reunificada, capital eterna de Israel. Então nós já estamos a viver o avançar da história, o avançar profético, e quero garantir-vos que as coisas vão acelerar rapidamente até ao seu término. Por isso Jesus disse: não verás, ó Jerusalém, o povo de Israel não verás, até que venhas a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. O que é que levará isso? Levará, e pelo profeta Zacarias nós entendemos então a que é que Jesus se referia. Ele estava a referir-se àquele dia, àquele momento em que novamente os exércitos do mundo irão rodear esta santa cidade. Assim aconteceu no ano 70, quando as tropas romanas, sob o general Tito, rodearam a cidade. Durante 3 anos e meio houve um cerco à cidade, as pessoas morreram à míngua. A tragédia foi tão grande que, diz o grande historiador Flávio Josefo, cerca de 1 milhão de judeus morreram. As mães comiam, as crianças estavam nos seus ventres, rasgavam o vento para comer os seus próprios filhos. O sofrimento foi indescritível, mas ele foi anunciado pelo Senhor Jesus, que diria, ou que disse, que a casa lhes ficaria deserta. Mas naquela altura foi o exército romano que rodeou a cidade e a destruiu por completo. Mas agora, num outro cumprimento, na segunda montanha, diz a palavra que serão os exércitos do mundo inteiro, ou os maiores exércitos que irão rodear a cidade. E é o próprio Senhor quem provocará a vinda desses exércitos. Sabem para quê? Para trazer juízo, para ajustar as contas com aquelas nações, aqueles povos que constantemente lutam contra Israel. A coisa que mais me envergonhou foi ver o nosso Presidente da República a dizer na Universidade lá do Cairo que Portugal nunca irá mudar a sua embaixada para Jerusalém. Quem és tu para dizer uma coisa dessas, Marcelo? Quem te deu autoridade para dizeres uma coisa dessas? Enquanto Portugal não reconhecer o direito de Israel ter a sua embaixada, ou mudar a sua embaixada para Jerusalém, reconhecendo que Israel é um Estado soberano e a capital chama-se Jerusalém, enquanto tal acontecer, Portugal não vai prosperar. Nem Portugal, nem nenhum país do mundo. E mais ainda, aqueles que abençoarem Israel receberão bênçãos materiais. Aqueles que lutarem contra Israel sofrerão as consequências. Um grande ditador na Venezuela chamado Hugo Chávez. Ele era um dos maiores antissemitas da história recente. E ele, numa conferência de líderes sul-americanos, disse: em Israel, eu abomino do fundo de minhas entranhas, abomino os judeus e abomino Israel. Eu usou a expressão do fundo de minhas entranhas, do interior das minhas entranhas. Exatamente um ano depois daquele homem morreu com um câncer terrível do fundo das suas entranhas. Meus irmãos, quem mexe com Israel está a mexer com os planos de Deus. Quem se opõe a Israel está a se opor ao próprio Deus. É impossível ser cristão, dizer que ama a Deus e não amar Israel. Que tipo de cristão é esse que diz que ama ao Senhor e não ama aquilo que Deus ama? Se o Senhor diz que ama esta cidade, se o Senhor diz que ama este povo, apesar daquilo que eles são, não são gente boa, não são gente fácil de amar. Mas se calhar você também tem algum filho ou alguma filha que não é fácil de amar. Ele deixa de ser seu filho por causa disso? Você deixa de o amar só porque ele é rebelde? Eu acho que não. Nem uma mãe, nem um pai tem um coração tão frio, tão insensível, que deixe de amar um filho ou uma filha que lhe dá problemas. Antes, pelo contrário, talvez invista mais nessa vida, talvez invista mais tempo, mais carinho, mais atenção, mais orações, até que ele se volte para Deus. Este é o povo rebelde que nós sabemos. E veremos que estes que vestem preto, os religiosos, se a gente for levar o Evangelho, vamos levar uma bofetada na cara. Isso acontece tantas vezes que os nossos irmãos judeus messiânicos aqui em Israel. Mas deixem dizer-vos, há 30 anos que eu comecei a vir a este país, havia cerca de 3.000 judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São judeus que reconhecem que Jesus é o Messias. E por isso o reconhecem como Salvador e formam comunidades. Eles não se juntam a igrejas cristãs onde vem uma cruz. Para eles a cruz é um símbolo que os horroriza. Porque foi com o símbolo da cruz que milhares e milhares de judeus foram mortos na Inquisição Católica, no Holocausto Nazi
e também nas cruzadas católicas. Por isso, a cruz para eles é um símbolo que lhes causa arrepios, para não dizer outra coisa. Não é? Então eles juntam-se em comunidades em que eles partilham a mesma cultura, celebram alguns dos rituais, como o Shabat ou algo assim, depende do nível de religiosidade que eles têm, mas cultuam à sua maneira, como nós também, são nossos irmãos em Cristo. E há 30 anos havia cerca de 3 mil judeus messiânicos, hoje já são mais de 15 mil. O crescimento das pessoas em Israel, e não só os judeus no mundo que se convertem, é dinâmico, é extraordinário. Eu posso dizer-vos que em termos de percentagem o crescimento da igreja em Israel é muito maior do que em Portugal, onde não há tanta oposição como aqui. Então Deus já está a fazer a sua obra. Se formos à profecia de Ezequiel 37, nos ossos secos, vocês veem que os ossos ouvem a voz do Senhor, eles estavam extintos, estavam secos, eram pó, eles vêm das cinzas do holocausto e agora eles começam a ganhar vida, e atrás dos ossos vêm os músculos, começam a andar, e atrás dos músculos vem a carne, ou seja, vem tudo aquilo que é necessário para formar um corpo, e depois vem a pele, e cá estão eles de volta à sua terra. Eles foram tirados das sepulturas e Deus os colocou aqui nessa terra, contra a vontade dos ingleses, contra a vontade dos árabes, contra a vontade de muita gente. Mas o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Quem é o nascer, quem é o... seja quem for, que vai opor-se aos desígnios, aos planos de Deus. Eles aqui estão. Mas falta o mais importante, que é soprar sobre eles o Ruach, o Espírito da vida. Deus já está a lidar com esse último capítulo. Está soprando sobre alguns revelação. Hoje, muitos rabinos estão questionando quem é a pessoa de Jesus. Nunca houve tanta curiosidade acerca da pessoa de Jesus entre os rabinos como nos dias de hoje. E há rabinos que estão se convertendo a Jesus. O que está a acontecer é extraordinário. E muito isso se deve, sabem a quem? A nós, os gentios. Às nossas orações. Porque o profeta Isaías diz, consolai, consolai o meu povo. De cada vez que nós vimos aqui, nós estamos trazendo um ato de solidariedade para com eles. Eles sabem disso. Eles sabem que os maiores amigos dos judeus e de Israel são os evangélicos. São aqueles que leem a Bíblia e percebem os planos de Deus. E que é melhor estar do lado de Deus na realização dos seus planos do que estar contra aquilo que Deus quer fazer nesta terra e através deste povo. Quando o Senhor diz que vai reunir aqui os exércitos, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade será para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Ou seja, a cidade vai outra vez ser rodeada por exércitos colossais, eles irão saquear a cidade. Isso vai acontecer, não aconteceu ainda. Vão saquear a cidade, mas haverá um remanescente que ficará. Eu tenho algumas até concepções que será, mas não vou estar aqui a expor, para não entrar mais tarde em contradição. Prefiro basear-me na solidez da palavra. E diz o Senhor que então o Senhor sairá e pelejará, o Senhor mesmo, pelejará contra estas nações como pelejou no dia da batalha. E agora vem aqui a cereja no topo do bolo. Versículo 4, naquele dia do ajuste de contas do Senhor com os seus inimigos, mas também o dia em que Ele visitará novamente a sua cidade e será recebido novamente na sua cidade por causa da agonia que este povo estará sofrendo. Quando eles estiverem rodeados, inimigos, quando eles virem que as suas armas já não servem de nada, quando eles levantarem os seus olhos e os seus braços para o céu, dizer: o Senhor salva-nos, bendito aquele, envia o teu filho, envia o Messias, envia um libertador. Então Jesus virá, não nas nuvens, isso não se trata do arrebatamento, trata sim da vinda física, literal, do Senhor Jesus Cristo à Terra. Ele vai voltar segunda vez. Sabiam disso? Sabiam disso? Já tinham percebido que a Bíblia fala mais acerca disso do que tantos assuntos a quem nós damos tanta atenção? Uma das maiores mensagens mais importantes dos dias de hoje é a segunda vinda do Senhor, no entanto, é aquela que menos se ouve nas igrejas. Eu tenho estado em igrejas a falar sobre estes assuntos e tenho pessoas que chegam à minha beira e dizem: irmão, obrigado, porque há 3, 4 anos não ouvimos uma única mensagem
sobre a vinda do Senhor. Quem está por trás disso, dessa cegueira espiritual? É o príncipe da mentira, porque ele não quer que nós amemos a vinda do Senhor. Ele não quer que nós apreciemos a vinda do Senhor, fazendo o trabalho que nos compete fazer, que é levar as boas novas do Evangelho às nações do mundo. Nós estamos paradinhos, nós estamos numa zona de conforto. Nós preferimos estar dentro e fazer os nossos chazinhos, os nossos convívios, os nossos shows de gospel, etc. Isso é que é bom. Mas não nos preocupamos com a sorte de cerca de metade da humanidade que nunca ouviu falar do nome de Jesus. E, no entanto, o Senhor disse em Mateus 24:14, este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, a todas as etnias, e então virá o fim. Há muita gente que diz, eu queria que Jesus voltasse hoje. Eu vos digo, Jesus não vai voltar hoje com toda a certeza, porque Ele pôs condições. Ele disse, quando este Evangelho do mundo for pregado a todas as nações, a todas as etnias, então virá o fim. Então o Senhor voltará. E depende de nós, meus irmãos. Depende de nós, nos libertarmos do nosso materialismo. Só pensamos no nosso estilo de vida, carros grandes, mansões, irmãos. O que é isso? O que é isso? Será que somos chamados para viver numa zona de conforto, num navio de cruzeiros? Ou fomos chamados para embarcar num barco de guerra para fazer face às potestades que governam esta cidade, as potestades que governam o Islão, que visa a destruição dos cristãos, do cristianismo e dos judeus? A nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. É contra esses poderes, contra essas autoridades que cegam o povo, que tornam o povo incrédulo, idólatra, e que levam os cristãos a um adormecimento letal. Muitos estão a dormir, muitos acham que está-se numa boa, que Jesus vem em qualquer altura e eu vou partir, uau, maravilha. Os outros sofrem, lá no Irão, no Iraque, os cristãos na Coreia do Norte, os 70 mil em campos de trabalho forçado, esses que sofrem. Nós somos bonzinhos, a gente vai escapar. Não, meus irmãos, cuidado, leiam a palavra. O Senhor diz que nós passaremos por grandes aflições. Nós somos chamados para sofrer por amor de Cristo. Diz a palavra de Deus, mas aqueles que sofrerem por amor de Cristo também reinarão com Cristo. Aleluia. Há uma promessa futura. O sofrimento não é o fim. O sofrimento é um processo de purificação, de preparação, para que nós possamos reinar um dia com Ele. Nós temos que nos identificar também com Ele na morte e na ressurreição. E para terminar, agora a segunda vez, há de ser a vez que uma já me conhece, eu sou chato, mas quando se trata destas coisas eu perco-me um pouco, mas vou já terminar. Naquele dia, os seus pés, os pés de Jesus, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Quem sabe, será mesmo aqui. Quem sabe? É este Monte das Oliveiras onde nós estamos, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o Norte e a outra metade para o Sul. E diz aqui o Senhor que naquele dia, quando Ele vier e colocar aqui os seus pés, o seu povo olhará para Ele. E vem aqui no capítulo 13 esta pergunta. Eles olharão para Ele. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Que marcas são essas nas tuas mãos? Ele lhes dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Os irmãos lembram-se da história de Emaús? Jesus entra na casa daqueles dois discípulos e não é reconhecido por eles. Eles tinham a imagem de um Jesus completamente despedaçado naquela cruz. Foi a imagem que ficou na mente deles. Eles não estavam a reconhecer aquela figura perfeita, gloriosa, até o momento em que o Senhor tira as suas mãos e pega no pão que está sobre a mesa e levanta as mãos para dar graças a Deus, e eles veem algo nas suas mãos que lhes abre os olhos. Sabem o que é que eles viram nas mãos de Jesus? O que é que eles viram nas mãos de Jesus? As marcas do seu amor, as marcas do seu sacrifício. Ele ressuscitou com um corpo glorioso, sim, é claro, mas as marcas ficaram lá para testemunho. Eles perguntarão, mas que marcas são estas nas tuas mãos? O que é que te aconteceu?
E ele dirá, estas foram as marcas, as feridas, como fui ferido em casa, meus amigos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas agora, eles receberão o Espírito Santo que descerá sobre ele. E para terminar, diz aqui sobre a casa, versículo 9, capítulo 12, acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de David e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem trespassaram. Quem foi trespassado? Quem foi? Foi Jesus. É Jesus quem está a falar pelo profeta Zacarias. Olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia para o unigênito e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Meus irmãos, naquele dia, voltando ao princípio, para encerrar, quem chorou sobre a cidade foi o Senhor Jesus. Mas no final da história, eles irão chorar por aquilo que fizeram ao seu Mestre Jesus, o Messias, que eles não reconheceram. Mas agora, Ele, que mais uma vez, por compaixão do seu povo, vai intervir para salvar o povo de Jerusalém, o povo de Israel, dos seus inimigos. Ele será recebido. Então dirão, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus diz, não verás, mas agora vão vê-lo. Vão vê-lo já com as marcas do seu amor. Que marcas são estas? São aquelas com que eu fui na casa dos meus amigos. Mas agora será um tempo de perdão. Será um tempo de restauração. Como nós sabemos, Jesus entrará por aquela porta. Não sei se é esta ou uma outra, estará fechada, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor, o Rei da Glória. Ele vai entrar triunfalmente e assim estabelecerá o seu trono em Jerusalém. Nós estamos a olhar, irmãos, para o local, no outro tempo. Agora está conspurcado pelo dono da rocha e pelo mosquito, mas vos garanto que aquilo vai ser tudo tirado aí para fora, porque só o Senhor reinará neste lugar. O seu templo será, já está as suas medidas aqui para o querido irmão Melquisedeque, que é engenheiro de construção, já podes ver as medidas todas, enormes, em côvados, né? O côvado é metade de 1 metro, podem ver a dimensão incrível que o templo vai ter para que o Senhor venha reinar. De onde é que nós estaremos nessa altura? Nós estaremos reinando com Ele também. Jesus disse, eu quero que onde eu estiver, vós estejais também. Não faz qualquer sentido, nós que já nessa altura já casámos com Cristo, as bodas de cordeiro já foram realizadas e agora, depois do casamento, o noivo ou o marido vem para a terra e a noiva fica no céu durante 1000 anos. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, a palavra diz que o Senhor virá com os seus santos com Ele. Nós somos os seus santos. Onde é que nós estaremos? Nós estaremos também reinando aqui na terra. Alguns talvez em Jerusalém, mas muitos de nós estaremos certamente de volta às nossas nações, sendo os representantes do reino milenar do Senhor Jesus Cristo nas nossas nações. Está bem claro na palavra de Deus. As nações terão que se submeter ou a bem ou a mal ao reino do Senhor. E aqueles que não se submeterem serão esmagados e dominados com a vara de ferro. Está no Salmo 2, em outros textos também. Então, é bom estar do lado certo da história. O grande presidente norte-americano, Abraham Lincoln, falando para as suas tropas, ele disse, não questionem, não perguntem se Deus está do nosso lado. Perguntem se vocês estão do lado de Deus, porque Ele sempre tem razão. Deus sempre tem a última palavra. Queridos irmãos, muita gente está a decidir a sorte de Jerusalém. Nações Unidas, António Guterres, o Donald Trump também quer fazer um processo de paz, o presidente da França, o Macron. Vocês veem que toda a gente tem algo a dizer sobre Jerusalém, não tem nada a ver com eles, mas toda a gente quer meter aqui o bedelho, não é? Toda a gente quer meter aqui as mãos. Porquê? Porque isto é uma cidade diferente, tem algo de diferente. Todos querem fazer algo para mudar a situação, mas talvez algumas coisas vão acontecer. Assistiremos, sem dúvida nenhuma, a grandes tragédias ainda que estão anunciadas. E isso acontecerá às mãos do Anticristo, como já vos falei. Mas lembre-se de uma coisa, é isso que Apocalipse nos fala. Quem tem a última palavra não são Nações Unidas, não são Estados Unidos, não é Rússia, não é China.
Quem tem a tua palavra é o Senhor. É Ele que virá reinar. É Ele que determinou, Ele assim fará. Bendito seja aquele, Senhor Jesus, aquele que virá para reinar. Ele é certamente bem-vindo no nosso meio. Nós ansiamos pela sua vinda. E que assim seja. E a igreja diz, ora bem, Senhor Jesus, que assim seja. Amém?